E aí pessoal, aqui é o Elias, estamos aqui hoje para falar de filosofia, né? Dar continuidade à nossa discussão sobre a Revolução Científica e sobre a contribuição dos diversos filósofos, pensadores que viveram ali entre o final do século XVI, final do século XV, né? E o século XVI e também o século XVII, tá? Então a gente já falou do Da Vinci, falamos das contribuições do Da Vinci, falamos do Galileu, falamos do Copérnico, falamos do Johannes Kepler, e aí hoje a gente vai falar do Galileu, tá? Então, é muito importante fazer a leitura lá sobre o trechinho lá do Galileu. Hoje a gente vai falar mais sobre a biografia do Galileu e na próxima aula a gente vai comentar mais sobre quais são as contribuições reais, né, do Galileu à, à, à ciência, né, à astronomia de maneira geral e tal. E façam anotações. Aqui tem muita coisa que não está no livro de vocês, né? Então vale a pena anotar, vai ajudar vocês a resolver os TDs e tudo mais, as atividades. E as dúvidas que surgirem, não esqueçam de mandar lá no Google Class para que eu possa responder e aí vocês ficarem bem tranquilos, tá certo? Vamos lá para a gente dar continuidade ao nosso estudo da Revolução Científica. Galileu Galilei, pessoal, é considerado assim um dos principais filósofos aí do século XVII, né? As contribuições dele para a ciência de maneira geral, para a astronomia talvez com maior ênfase, mas para a ciência de maneira geral foram profundas, né? Inclusive se tornando um dos mais influentes pensadores aí desse longo processo que é o desenvolvimento da ciência moderna. Tá? Então, o Galileu, né, o Galileu Galilei, ele viveu lá na Itália, na cidadezinha de Pisa, né, lá na Itália, entre 1564 e 1642, ali, entre meados do século XVI e meados do século XVII. O Galileu foi astrônomo, né, como falei, ele tem uma importância muito grande na astronomia. Inclusive a ele é atribuída a criação da luneta, né, e aí rola aí uma divergência, né, uns dizem que foi, outros dizem que não foi, mas a ele seria atribuída a criação da luneta lá do telescópio, né, do primeiro telescópio. Ele foi físico também, né, matemático, dedicou-se profundamente ao estudo da matemática. Ele, basicamente, é considerado o precursor da ciência moderna, é um dos precursores, justamente porque ele traz uma série de contribuições, principalmente em relação à linguagem, né, utilizada pelo Galileu, a forma como o Galileu ele vai organizar metodologicamente os seus estudos, foram, de certa forma, base, né, para o que hoje nós entendemos como ciência. Né? Claro que, sempre vou reforçar isso, a nossa ciência hoje ela já passou por muitas transformações lá do século XVII até hoje, né? Não é a mesma coisa. Mas, claro, que muito do que ela é hoje foi, né, fruto dessas contribuições e o Galileu é um desses que vai contribuir, por exemplo, com a valorização da linguagem matemática, do experimento, né, o experimento como sendo um elemento importantíssimo das teses do Galileu. O Galileu é um dos que vai não apenas demonstrar por meio de cálculo, mas apresentar, né, o experimento como elemento de comprovação das suas teses, teorias e tudo mais. Tá? Então, ele, né, foi o pai dele, né, a família coloca ele na Universidade de Pisa para poder para estudar medicina e tal, mas ele não conseguiu terminar o curso, ele não gostava do curso. Ele cursa ainda mais ou menos 2 anos, depois ele desiste e aí larga a universidade, basicamente para estudar matemática clássica. Então ele se dedica ao estudo da matemática clássica, né? Então ele volta lá nos pensadores gregos para pensar a matemática clássica, estudar, entender e pensar. E aí ele pega muito desse conhecimento matemático e passa a estudar astronomia. E aqui é muito importante, ele entra em contato com a obra do Copérnico, né? Então ele vai atrelar, né, o estudo dele com a obra do Copérnico e aí ele vai desenvolver, né, uma série de estudos acerca da astronomia, acerca do heliocentrismo, né, assim como Copérnico, o Galileu vai contribuir para a comprovação do heliocentrismo, né, para a aceitação do heliocentrismo como teoria explicativa do sistema planetário no qual a gente vive. Né? Ele foi nomeado e deu aula por muitos anos na Universidade de Pádua, né? Ele dá aula de matemática, então ele por muito tempo aprofunda esses estudos de matemática também, dando aula.
mas aos poucos ele vai buscar viajar por várias cidades da Itália e da Europa de maneira geral, justamente para aprofundar esses estudos, né? Principalmente ligados aí à astronomia e à física e tal. Então ele vai viajando pela Europa, é, nas bibliotecas, né? Aprofundando o estudo, conhecendo outras pessoas que vão contribuir de forma profunda para o desenvolvimento intelectual do Galileu, tá? Então, dentro desse processo de desenvolvimento, né, do seu pensamento, o Galileu, então, ele vai chegar a uma conclusão fundamental, né, que é básica, como eu falei, para a própria ciência de maneira geral. Por isso que a importância da contribuição do Galileu, né, que é a observação, a experimentação e a linguagem matemática seriam, aí, na concepção do Galileu, os principais instrumentos para conhecer a realidade a fundo, né? Então, esses princípios, eles ainda fazem parte da nossa ciência hoje, né? Então, observar, experimentar e representar esses fenômenos por meio de uma linguagem matemática é uma forma que a ciência utiliza para conhecer o mundo, para dar uma explicação em relação ao mundo, né? Então, quando se converte a natureza numa fórmula matemática ou ainda, né, se a explicação parte de uma observação da natureza, né, a experimentação, a repetição da experimentação, tudo isso faz parte ainda da ciência hoje. E o Galileu já lá no século XVI, XVII já pensava isso, já trazia. Não é à toa, né, claro, que o pensamento do Galileu foi, né, base para vários outros filósofos depois dele, né? Exemplo disso tudo aí, provavelmente, né, um dos mais importantes, o Newton, né? O Newton, para quem não sabe, é considerado um dos pais aí, o pai da física moderna, da física clássica, né, chamada de física clássica, porque o Newton ele vai se basear, vai se influenciar pelo Galileu, né? Vai estudar bastante essas obras do Galileu e a partir daí vai desenvolver teorias, né, explicativas sobre a realidade, sobre o movimento dos planetas, sobre o funcionamento da natureza. Então, quer dizer, o que o Galileu começa lá serviu de base, né, para o pensamento do Newton e de outros posteriores, né? Então, quer dizer, é, essas contribuições do Galileu só foram possíveis, né, principalmente porque ele se dedica a fazer aquilo que ele basicamente gostava, né, independente do que se esperava dele. Então, ele largou a faculdade de medicina e foi estudar aquilo que ele realmente gostava. Claro, pessoal, que essa contribuição do Galileu ela não veio sem um preço, né? E aqui é importante destacar. Na verdade, assim, vários dos pensadores desse período enfrentavam muitos problemas. A gente viu que o Copérnico demorou 30 anos, aí, o Copérnico, o Kepler demoraram anos para publicar seus estudos, principalmente por causa da igreja, né? Então havia um receio em relação à igreja, né? Justamente porque a igreja católica lá no século XVI, antes disso também, né? No século XVI principalmente porque lá no século XVI a reforma protestante, de certa forma, faz com que a igreja responda por meio da contra-reforma, né? E aí a contra-reforma aprofunda a perseguição que a igreja já estabelecia, de certa forma, aquelas doutrinas divergentes e tudo mais. Então, o que acontece? O Galileu, né, e os outros filósofos acabavam tendo um certo receio de publicar suas obras, principalmente aquelas que iam muito, né, contrárias ao pensamento da igreja, por conta dessas represálias que a igreja poderia levar à fogueira, né, à morte na fogueira, como é o caso, por exemplo, do Giordano Bruno, né, que foi queimado e tudo mais, com condenação da igreja. Tá? Então, o que acontece? O Galileu, né, devido às obras dele, ele é acusado e ele sofre 2 processos, né, inquisitoriais. Então, a igreja acusa ele de heresia, né, justamente por estar defendendo o heliocentrismo, que era contrário à crença, né, da igreja de que a Terra ela era o centro do universo, né, que teoricamente isso estaria de acordo com a concepção teológica, né, de que Deus tinha criado a Terra e tudo mais, de que
Terra foi escolhida por Deus, e aí era o centro do universo. Então essa perspectiva ptolomaica, né, que é o Ptolomeu que diz que vai demonstrar a Terra como centro do universo, ela coincidia com os interesses da igreja e foi defendida pela igreja por muito tempo. Então quando o heliocentrismo começa a se tornar uma teoria que começa a receber uma série de contribuições que vão trazendo a prova, né, da sua veracidade, isso vai chocar com os interesses da igreja. Então, o Galileu vai ser acusado de heresia, ele vai ser perseguido pela Inquisição. Então, 2 vezes ele teve que responder aos processos inquisitoriais, né, justamente por conta das suas defesas. Né. E aí, a igreja, né, vai condenar, no segundo processo, a igreja condena o Galileu, então, a negar as suas teorias. Né. Então, o Galileu teria que fazer uma confissão ali perante o tribunal, com a Bíblia, né, jurando pela Bíblia, aquela coisa toda, né, porque é uma sociedade bastante religiosa, tinha que jurar ali pela Bíblia e tal, então a negar suas teorias. Então ele teria que negar publicamente essas teorias e, além disso, a igreja condena o Galileu à prisão domiciliar, onde ele vai ficar de fato, né, em casa até basicamente até a sua morte, que aí ele já morre, né, completamente cego e tal. Ele morre em Florença, lá em 1642, no mesmo ano do nascimento do Newton, em casa e completamente cego. Né? Então, o Galileu ele foi, né, um exemplo de como ele enfrenta. E, claro, as obras do Galileu também faziam parte lá do Index, né, do Índice de Livros Proibidos. Né? A obra do Copérnico fez parte, né, do Kepler e tal. Então, quer dizer, o Galileu teve que enfrentar, e ele foi condenado uma vez, a igreja proíbe ele de ensinar, enfim, de escrever sobre o heliocentrismo, mas mesmo assim ele vai lá e faz, e aí da segunda vez a igreja condena ele a negar e também a prisão domiciliar. Então só em 1992, há pouco tempo atrás, né, o Papa João Paulo II foi que ele absolveu Galileu, né? Então ele retirou a condenação da igreja sobre o Galileu, reconhecendo que os teólogos da igreja naquele momento erraram. Né? Então o João Paulo ele vai lá, e absolve, né, a culpa do Galileu, dizendo ali que os teólogos naquele momento julgaram o Galileu errado, né, entendiam errado, e aí acabou que Galileu teria sido acusado e condenado injustamente. Né? E aí eu trouxe aqui para a gente poder ver, né, a abjuração do Galileu, né? Então a confissão do Galileu, como é que foi que o Galileu disse lá no tribunal lá da Inquisição. Né? Então ele diz o seguinte, então isso aqui em 1633, né? Poucos anos antes da morte de Galileu. Então olha só, ele diz: eu, Galileu Galilei, filho do finado Vicêncio Galilei, de Florença, com 70 anos de idade, vindo pessoalmente ao julgamento e me ajoelhando diante de vós, eminentíssimos e reverendíssimos cardeais. Né? Lembra que ele está lá, de frente lá no tribunal, né? com os evangelhos, lá com a Bíblia, né? na frente dele. Tá? Ele diz assim, ajoelhando-me diante de vós, eminentíssimos e reverendíssimos cardeais, inquisidores gerais da República Cristã Universal, contra a corrupção herética. Tendo diante de meus olhos os santos evangelhos, que toco com minhas próprias mãos, juro que sempre acreditei e, com o auxílio de Deus, acreditarei no futuro em tudo que a Santa Igreja Católica e Apostólica de Roma sustenta, ensina e pratica. Mas como foi aconselhado por este ofício a abandonar totalmente a falsa opinião que sustenta que o Sol é o centro do mundo e que é imóvel, e proibido de sustentar, defender ou ensinar a falsa doutrina de qualquer modo, e porque depois de saber que tal doutrina era repugnante diante das Sagradas Escrituras, escrevi e imprimi um livro no qual trato da mesma e condenada doutrina, e acrescento razões de grande força em apoio da mesma, sem chegar a nenhuma solução, tendo sido, portanto, suspeito de grave heresia, ou seja, porque mantive e acreditei na opinião que dizia que o Sol é o centro do mundo e está imóvel, e que a Terra não é o centro e se move. Desejo retirar esta suspeição da mente de vossas eminências e de qualquer católico cristão que com razão era feita a meu respeito. E por isso, de coração e com verdadeira fé, abjuro. Abjurar quer dizer negar. Abjuro
amaldiçoo e detesto os ditos erros e heresias, e de uma maneira geral, todo erro ou conceito contrário à dita Santa Igreja. E juro não mais no futuro dizer ou asseverar qualquer coisa verbalmente ou por escrito que possa levantar suspeitas semelhantes sobre minha pessoa, mas que, se souber da existência de algum herege ou alguém suspeito de heresia, o denunciarei a este santo ofício, ou ao inquisidor do lugar onde me encontrar. Juro ainda mais, e prometo que satisfarei totalmente e observarei as penitências que me forem ou me sejam ditadas pelo santo ofício. Mas, se acontecer que eu viole qualquer de minhas promessas, juramentos e protestos, que Deus me defenda, sujeito-me a todos os castigos que forem decretados e promulgados pelos cânones sagrados e outras determinações particulares e gerais contra crimes deste tipo. Assim, que Deus me ajude, bem como os santos evangelhos, os quais toco com as minhas mãos, e eu, o acima chamado Galileu Galilei, abjuro, juro, prometo e me curso, me curso, como declarei. E em testemunho do mesmo, com minhas próprias mãos, subscrevi a presente abjuração, que recitei palavra por palavra. Então essa é a abjuração do Galileu, né? Então quer dizer, o Galileu ele vai lá, né, e nega, né, que o Sol, né, seja de fato o centro, e que a Terra gire em torno dele. Então quer dizer, por quê? Porque ele é acusado de heresia, e e aí, claro, né, também para que ele não viesse a sofrer consequências piores, no caso aí, até mesmo uma possível condenação à morte na fogueira. Né? Então, quer dizer, Galileu aí foi obrigado a negar aquilo que ele havia estudado. Então, aqui, o Galileu, né, quando ele demonstra as teorias heliocêntricas lá na Universidade de Pádua, né, então ele estaria aqui demonstrando aqui as suas teorias. E aqui se teria lá o momento da abjuração do Galileu, né? Então seria mais ou menos isso. Né? Ele vai lá e aqui ó, ele está com a mão em cima da Bíblia, né? Dos Evangelhos, frente aos cardeais, a Inquisição. É importante que a Inquisição ela atuou, né, em toda a Europa e muitos foram convocados aí a prestar depoimento, a prestar submissão à Inquisição, né? Também para não sofrer penas piores. Tá bom? Então, pessoal, é isso, né? Aqui é só uma breve biografia da vida do Galileu, né? Um pouco do que ele foi, como é que ele viveu mais ou menos e os problemas que ele sofreu aí em decorrência do pensamento dele. Então, na próxima a gente vai falar mais sobre as ideias do Galileu, que foi que ele trouxe, porque é sempre importante a gente fazer essa relação entre aquilo que o pensador, né, contribuiu, desenvolveu, pensou, refletiu, mas é importante a gente lembrar que esses pensadores viveram num determinado momento, né? E o que eles pensaram está ligado diretamente àquele momento no qual ele viu, o contexto histórico no qual eles estavam inseridos. Tá bom? Então é muito importante a gente sempre fazer essa relação. Né? Ninguém cria nada do nada, tá? Aquela história, né? Nada se cria, tudo se copia. Então, quer dizer, Galileu ele foi influenciado pelo espírito científico da época, influenciado pelo Copérnico, pelos estudos do Kepler e da galera toda ali daquele momento, e dentro de um contexto histórico específico. Né? Então, o Galileu foi um sujeito histórico que traz uma série de contribuições, e por isso que é importante a gente conhecer mais ou menos aí a biografia dele, a vida, né? Como é que o Galileu viveu naquele momento. Tá bom? Então, faça a leitura do livro, tem um monte de coisa aqui que não está no livro de vocês, então eu sugiro que vocês anotem. As dúvidas que surgirem na leitura ou mesmo aqui durante a aula, mandem para mim lá no Google Class que eu vou responder a vocês, tá certo? Então, muito obrigado e até a próxima.